tarde, sejam bem-vindos ao Algo Mais, aqui na TV Mar, canal 525 da NET. E que você também pode assistir pelo portal Gazeta Web e nos acompanhar, é claro, por todas as redes sociais, principalmente o YouTube, né? Onde você pode ver e rever não só o Algo Mais, como toda a programação da TV Mar. E no Algo Mais de hoje, vou estar conversando via Skype com a psicóloga infantil Jéssica Calegari. Ela que é especialista em crianças com hiperatividade. Logo depois, vou estar recebendo o artista plástico Aquiles Escobar. Ele vem, inclusive, trazendo peças para que a gente possa fazer um desfile especial para vocês. E para finalizar, nós vamos ter o quadro Mundo dos Famosos com o nosso querido David Hernandes. Então, fica comigo, porque tudo isso e muito mais você assiste aqui. Porque Algo Mais já está no ar. Então, chamo nesse momento via Skype, a psicóloga infantil Jéssica Calegari, ela que já está aí a postos. Olha só, Jéssica, seja bem-vinda. Como vai, né? Parabéns aí pela sua trajetória. Tenho acompanhado alguma coisa sua e também da vida pessoal, muitas viagens, né? Fiquei muito feliz e estou muito feliz, principalmente, de estar conversando com você hoje, mesmo que seja assim, né? Por Skype, mas está aí a tecnologia nos aproximando, tá? Boa tarde, seja bem-vinda mesmo. Boa tarde, Ana. Fico feliz em estar aqui também. Você está acompanhando também minha trajetória, né? Desde pequenininha. Sim. Você já acompanhou algumas coisas da minha vida, né? E hoje a gente está aqui para falar de psicologia. Isso. E você tem essa especialização em hiperatividade em crianças, não é isso? Isso, eu trabalho muito com crianças com TDAH. Isso mesmo. Okay. Então, para começar, eu queria já te fazer uma pergunta a respeito da banalização, né, do termo, se é assim que a gente pode dizer. Vira e mexe, tem alguém que fala aquela criança é hiperativa e a criança é rotulada, muitas vezes na própria escola, por profissionais ou por leigos, né, que não tem realmente como dar um diagnóstico. Estou certa? Isso realmente acontece? E o que é que esse rótulo, né, esse diagnóstico mal feito, ele pode acarretar na vida dessa criança? Hoje a gente tem sim essa banalização, né? Tudo hoje é hiperatividade. Até os profissionais hoje erram muito, né? Porque assim, uma criança que é muito danada, uma criança que não para, então ela é hiperativa. E não é só isso que faz a gente fechar um diagnóstico de TDAH, né? Tem uma série de outras coisas, de outros fatores, de outros sintomas que a gente vai conectando para a gente chegar no diagnóstico final. Depois que a gente rotula uma criança, seja do que for, não precisa ser do TDAH especificamente, mas aquela criança ela se isola mais, aquela criança é autista. Depois que esse rótulo pega, é muito complicado para a gente conseguir tirar. E isso aquela criança ela vai absorvendo aquilo. Eu sou hiperativa. Eu sou hiperativa, e ela vai absorvendo, então assim, ela começa a acreditar naquilo, que às vezes nem é, né? E aí ela não consegue nem resolver porque ela não tem. Então é bem complicada essa parte. Então, mamães e papais, né, vocês aí que estão nos ouvindo, ou professores, comunidade de uma forma geral, cuidado com essa questão do diagnóstico, porque ele pode muito mais afetar negativamente, né, do que positivamente. E, afinal de contas, criança ativa é muito diferente de uma criança hiperativa. Não é isso, Jéssica? Bem por aí. Crianças ativas são crianças comuns, as crianças normais, né? É normal que a criança seja mais ativa, que ela goste mais de correr, que ela goste mais de brincar, que ela goste de pular, que ela tenha muita energia. Isso é normal. O grande problema é quando isso passa dos fatores de normalidade, né? E aí a gente começa a procurar profissionais e, em conjunto com vários profissionais, a gente consegue fechar um diagnóstico. Ok. Olha, tem umas perguntas já aí do pessoal de casa. Estavam me falando agora há pouco. Eu vou pedir para que repita, para que eu transmita para você, por favor. Tá. Em relação à medicação, Jéssica, que muitas vezes, né, é indicada a partir dos 5 anos de idade.
Qual seria a medicação, David? Pode falar para que eu... Tá. Olha só, uma medicação para que a criança desacelere. E eu acredito que tenha, né, uma série aí de contraindicações, né? O que você tem a dizer sobre isso? Então, geralmente, crianças com TDAH, os psiquiatras que passam as medicações, né? Psiquiatras, neurologistas, mas geralmente eles passam a Ritalina, que é um psicoestimulante. Então, mas aí a gente precisa ver quais os outros fatores que a criança tem. Porque junto com o TDAH, muitas vezes vem depressão, outras vezes vem um episódio de TOD, que pode vir também como um transtorno com comorbidade. Então, pode acontecer de vir também. Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação total da criança para que a gente entenda quais as medicações necessárias para aquela criança especificamente, entendeu? Então, assim, geralmente, para o TDAH, os psiquiatras passam a Ritalina, que ela dá uma desacelerada e ela melhora a questão da concentração. Mas isso é o que acontece geralmente. Entendi, tá. E qual é, assim, o principal indício, né, de que a criança realmente ela tem hiperatividade? Então, a gente pega alguns fatores, né, Ana? A gente pega alguns no comportamento, então a gente verifica impulsividade, inquietude, irritabilidade, é uma criança que se irrita com facilidade, é uma criança hiperativa que realmente ela não para. Na cognição, a gente já avalia algumas outras coisas. A gente avalia se a criança tem dificuldade de concentração, tem dificuldade na hora de aprender. Aquela criança, ela acompanha a escola, ela não consegue acompanhar, ela consegue ficar sentadinha lá e prestar atenção na aula, ela não consegue. E a gente avalia também os fatores de humor, que são ansiedade, raiva. Algumas crianças, elas se irritam com muita facilidade, elas explodem com muita facilidade. Então, assim, a gente pega um conjunto de sintomas. No DSM, a gente tem os critérios diagnósticos, que podem ser vistos por qualquer pessoa. E aí, lá tem alguns sintomas de hiperatividade, outros sintomas de impulsividade e outros sintomas de desatenção. E os pais podem olhar isso e marcar lá. Meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Se o seu filho tem 6 sintomas daquele, 6 comportamentos daquele, de hiperatividade e impulsividade, e 6 de desatenção, provavelmente ele tem o TDAH. Então, é ideal que você procure alguns profissionais para que feche o seu diagnóstico, entendeu? Então, assim, pode ser predominantemente hiperativo ou pode ser predominantemente desatento. Sim, é importante mesmo, né? Essa observação em primeiro lugar, mas essa observação, ela precisa ser orientada realmente por um profissional capacitado, como é o caso, né, do psicólogo infantil, o seu caso. Me fala uma outra questão. Algo externo, né, algum fator estressante pode desencadear momentaneamente uma hiperatividade na criança ou não? Uma criança, ela já nasce hiperativa? Então, os estudos que a gente tem até hoje, né, Ana, colocam pela genética mesmo, de nascimento já. A criança, ela nasce hiperativa. A gente não tem casos ainda, assim, de estudos de crianças que desenvolveram TDAH, aconteceu um gatilho e ela desenvolveu o TDAH quando ela tinha 5 anos. Não. Ela vai apresentando sintomas de comportamentos hiperativos, ela vai apresentando comportamentos de desatenção desde bebezinha. Você só vai conseguir avaliar, geralmente, quando ela entra na escola. Então, 3, 4, 5 anos é quando você consegue avaliar melhor. Mas não se tem ainda estudos de crianças que tiveram esse gatilho maiorzinhas, entendeu? Entendi. Então, de alguma forma, a hiperatividade, ela é hereditária? Ou não? Ela é congênita, mas não necessariamente hereditária? Isso não necessariamente hereditária. Eu li alguns artigos já que colocam que pais hiperativos têm uma chance muito maior de ter filhos hiperativos, né? Principalmente se forem os dois. Mas não necessariamente os pais, por exemplo, precisam ter hiperatividade para os filhos terem hiperatividade, entendeu? Então, você falou agora há pouco em relação à fase mais perceptível é a fase escolar. Como a hiperatividade, ela prejudica, né, no processo de aprendizagem? Prejudica totalmente. Por quê? Porque a criança, ela não consegue ficar sentada.
para assistir a aula. Então, assim, ela não consegue focar no que o professor fala. Então, ela não acompanha. Ela não é aquela criança que ela senta, que ela presta atenção na aula, que ela consegue acompanhar, ter os livros dela todos organizados, o caderno, consegue fazer agenda. Então, assim, ela não consegue sentar e prestar atenção como as crianças comuns, né? Então, assim, vai prejudicar porque ela não vai conseguir acompanhar. E com isso ela vai começar a ter uma autoestima baixa, ela vai começar a se tornar uma criança insegura, uma criança mais dependente, porque ela não acredita nela. Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Por que todo mundo aprende e eu não aprendo? Então ela começa a desencadear outras situações. Jéssica, então uma criança que ela é ativa, né, que durante a aula e nas brincadeiras, na vida dela em casa também, ela é inquieta, mas que tira notas boas e consegue acompanhar. Isso já é um indicativo de que é uma criança que está dentro da normalidade, que não tem uma hiperatividade, e sim é uma criança ativa, saudável? Então, tem crianças que conseguem desenvolver estratégias de estudos. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Eu acredito que eu tenho, nunca fui diagnosticada. E a minha mãe nunca conseguiu ver isso. Mas, assim, na minha infância, eu lembro que para eu estudar, para eu conseguir prestar atenção no que o professor falava, eu precisava escrever, porque eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então, eu escrevendo, eu conseguia gravar o que o professor falava. Se eu não escrevesse, só ouvisse o que ele falava, eu viajava, eu ia embora. Então, assim, às vezes há um desenvolvimento de estratégias para a gente conseguir prestar atenção no que o professor está falando. Mas isso não quer dizer que a criança tira notas boas, ela não é TDAH. Não. Isso a gente não consegue tirar o diagnóstico por conta de uma situação específica, entendeu? Em caso de dúvida, né, daquela mãe ou do próprio professor que está sem saber, essa criança é ou não hiperativa? Você já falou que a observação, né, em primeiro lugar, e tem aqueles itens, né, aqueles requisitos que têm que ser observados, mas fora isso, né, o que é que pode ser feito, como deve ser conduzido e, de repente, qual é o tratamento mais ideal? O ideal é que se procure realmente profissionais da área, né? Tanto o psicólogo, como o psiquiatra, como o neurologista. Procure para que a gente, quanto mais cedo a gente conseguir fechar esse diagnóstico, iniciar um tratamento, menos danos essa criança vai ter no futuro, né? Geralmente, crianças com TDAH que não são tratadas na infância, que entram para a adolescência com o TDAH muito ativa, assim, de uma forma bem alta, elas tendem a entrar no mundo das drogas com mais facilidade, assim, a gente desistem de estudar porque não conseguem acompanhar. Então, assim, quanto mais cedo esse diagnóstico for feito, melhor para a criança, né? E melhor para o desenvolvimento dela no futuro, até como um adulto também, né? De conseguir um bom emprego, de conseguir entrar numa faculdade também. Então, o ideal é que se procure os profissionais da área para que se feche um diagnóstico se há alguma desconfiança dos pais. Ok, então aproveita, passa o seu contato, né? Porque quem está nos assistindo e que tem alguma dúvida pode estar falando com você como, Jéssica? Eu vou passar o contato do Instituto Erickson, tá? Que é onde eu trabalho. Os números são 3326-1421 e a gente tem o WhatsApp, que é o 99648-3837. Então, pode entrar em contato por lá, pelo nosso site, pelo nosso Instagram também. O pessoal sempre responde. Ótimo, ótimo. Agradeço muito, né, todo o seu esclarecimento, mas antes de terminar, eu gostaria ainda de saber mais uma coisa. Você falou do déficit de atenção. Necessariamente, quem tem hiperatividade tem ou não déficit de atenção? É uma coisa que está atrelada à outra? Não necessariamente. Assim, a gente tem o TDAH tem o déficit de atenção e tem hiperatividade. Só que, lembra daqueles critérios diagnósticos que eu estava falando para você lá atrás? Aqueles critérios, eles ajudam a gente a se nortear. E aí, com eles, a gente consegue dividir. A gente tem os TDAHs que são predominantemente hiperativos, que têm uma hiperatividade muito maior do que a desatenção. A gente tem os TDAHs que são predominantemente desatentos
E a gente tem o TDAH que é combinado, que tem tanto a desatenção muito alta como a hiperatividade muito alta também. Em meninas, normalmente, esses diagnósticos eles não são fechados na infância. Por quê? Porque geralmente as meninas só têm o déficit de atenção, têm o predominantemente desatento, sem a hiperatividade. Como ela não tem a hiperatividade, os pais não notam tanto. Então, é uma coisa que passa batida e aí a menina é tida como uma preguiçosa, porque não consegue acompanhar. Então, é bem frequente a gente ter esses casos no consultório. Então precisamos estar muito atentos a essa questão dos rótulos, né? Como eu falei no início, se o filho é preguiçoso, será que é isso? Aliás, independente de qualquer coisa, esses rótulos, eles nunca devem ser ditos, né? Porque firmam crenças limitantes nos adultos, que são terríveis e vão prejudicar pela vida toda, como você bem falou. Bom, querida, muitíssimo obrigada mais uma vez, né, pela sua participação, por ter esclarecido aí dúvidas minhas e do pessoal de casa. E eu espero encontrá-la novamente em breve. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Ok, obrigada mesmo. Bom, gente, vou chamar aqui um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e vamos, inclusive, ter um desfile belíssimo de algumas peças do artista plástico, né? O Aquiles Escobar. Daqui a pouquinho, até já.